Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Existe um outro tipo de má companhia, que vem, infelizmente, seduzindo as pessoas, principalmente os jovens, e levando-os para a perdição. Que má companhia é essa? A internet. É claro, nessa época que Salomão escreveu isso aqui, não existia internet, não existia televisão, não existia rádio. As más companhias eram pessoas corruptas, pessoas de má índole, pessoas da pior espécie. E todo aquele que quisesse agradar a Deus e viver uma vida plena e feliz, deveria se afastar desse tipo de pessoa. Hoje também, abençoados, hoje existem pessoas que representam tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que nós podemos considerar indevido, incoerente, errôneo, corrupto, imundo. E nós temos sim que evitar essas companhias, esse tipo de pessoa. E não vem falar para mim que, não, eu ando com eles, eu sou crente, mas eu ando com esse tipo de gente porque eu quero levá-los para Cristo. Abençoados, é muito mais fácil eles tirarem você da igreja do que você trazê-los para Cristo. Não nos esqueçamos do que o Senhor Jesus nos ensinou. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Isso não significa que você não deva evangelizar. Evangelize, distribua panfletos da sua igreja, fale de Jesus para os seus colegas de trabalho, evangelize seus colegas de escola, faculdade, evangelize seus vizinhos, evangelize principalmente sua família e seus parentes. Mas, cuidado, vigie, para você não cair em tentação. Porque foi para isso que o Senhor Jesus nos aconselhou a viver uma vida de vigilância e de oração. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque nós somos tão fracos quanto eles. Segundo a carne, abençoados, nós somos tão fracos, tão sujeitos às coisas erradas, quanto as pessoas que não estão aqui na igreja. Então, uma coisa é você evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. A outra é você se envolver com o que eles estão fazendo. Happy hour não é lugar de crente. Balada não é lugar para crente frequentar. Rodinha de viciados não é lugar para crente. Eu nem aconselho você dar panfleto para a pessoa quando ela estiver fazendo uso dessas coisas indevidas. Porque ela nem vai entender o que você está fazendo ali. Ela pode se sentir ameaçada, ela pode achar que você está ali para reprimi-la, e só Deus sabe como vai ser a reação dessa pessoa. Abençoado, nós estamos estudando um livro de quê? O livro de Provérbios é o livro de quê? Sabedoria. Nós vamos estudar muito isso aqui. Esse livro de Provérbios menciona a palavra
sabedoria em forma escrita mais de 50 vezes. Então nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para nos comportarmos nesse mundo como verdadeiros cristãos, como verdadeiros crentes que honram a Deus. Não é o que estamos aprendendo aqui com o que acabamos de ler? Filho meu, aqui não é só um pai aconselhando um filho, é um pastor aconselhando as ovelhas, é um mestre orientando o seu discípulo. Aqui é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai de amor, falando aos nossos corações, nos aconselhando, para não nos deixarmos levar pelas más companhias. Cuidado. E às vezes, as más companhias, não me entenda mal, não me interprete errado. Às vezes, as más companhias estão dentro da nossa própria casa. Então você tem que vigiar também. As pessoas que moram com você, talvez você seja o único crente dentro da sua casa. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai maltratar a tua família que não é crente, não, de jeito nenhum. Por você ser crente, você tem que ser o exemplo para eles. Você tem que dar bom testemunho. Você tem que amá-los, respeitá-los, mas não fazer o que eles estão fazendo. Não seguir o que eles estão seguindo. Porque se eles não são crentes, se eles não professam a mesma fé que você, se eles não servem ao mesmo Deus que você serve, alguma coisa eles estão seguindo, eles estão obedecendo alguma diretriz da vida. Algum Deus eles estão servindo, ainda que algum deles seja ateu, não importa. Porque eu conheço muitos ateus que se dizem o quê? Descrentes em relação a Deus, mas são muito crentes no que diz respeito às coisas materiais. Veneram as coisas materiais. As coisas materiais são os deuses de muitos ateus por aí, se não todos. O ateu, ele pode até não adorar a Deus, mas alguma coisa ele adora. Alguma coisa ele não vive sem. Talvez ele adora a si mesmo. Isso também não é bom, porque nós não somos perfeitos. É isso. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Como o apóstolo Paulo ensina muito bem, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, todos nós pecamos, todos, presta atenção. Paulo não está referindo-se única, exclusivamente a ímpios, a pessoas que não estão na igreja. Está se referindo a todos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Notaram? Observaram? Paulo cita duas situações aqui. Primeiro, ele deixa bem claro que todos pecaram. Ninguém é perfeito. Ninguém. E segundo, todos, não só quem está na igreja, mas quem está fora da igreja, e vice-versa, todos carecem da glória de Deus. Todos. Porque como diz Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, abençoados. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, não aceite. Está aí no verso 10.
Essas palavras aqui, marque na sua Bíblia esse verso 10 aí. Agora, lembra o que eu falei no início? Às vezes a má companhia, e principalmente do crente, não são pessoas físicas, pessoas reais, mas são pessoas virtuais, ou situações virtuais. Às vezes a má companhia é a internet. A pessoa não larga a internet, ela é influenciada pela internet. Quantos pais, erroneamente estão acreditando que os filhos estão seguros, não saindo de casa. Ah, não, meus filhos, eu não preciso me preocupar com eles, porque eles não saem de casa, então eu não preciso ficar preocupado se ele vai andar em más companhias, se ele vai se misturar com gente que não deve. Não, meu filho, minha filha, vivem trancados dentro dos seus respectivos quartos. E só saem de lá para almoçar, jantar, tomar banho. Você acha isso certo? Você acha isso bom? Não. É claro, nós vamos trabalhar mais isso, essa relação familiar, um pouco mais para frente. Agora, vamos nos ater aqui às más companhias. Não vamos fugir do assunto. Deixa para falar isso depois, porque Provérbio vai tratar isso também. A relação familiar. Porque isso aí não é bom não, abençoado. Essa história de cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, cada um no seu quadrado. Isso aí não é o retrato ideal e que Deus planejou para a família. Mas mais para frente nós vamos tratar disso. Vamos voltar aqui a tratar esse tema que também é de suma importância. Às vezes, teu filho, tua filha, teu marido não saem de casa para festinhas, para bebidices, para farrinhas. Ah, meu marido, minha esposa não saem de casa, mas vivem trancafiados em um determinado cômodo, é no escritório, é no quarto, não sai da frente do notebook, não larga o celular para nada. Cuidado. Às vezes, a má companhia é isso aqui, ó. E realmente, pelo que eu estou observando aí, as pessoas estão sendo influenciadas, não por isso aqui em si, mas pelo que isso aqui pode fazer. Porque isso aqui em mãos erradas é perigoso. É perigoso. A internet é um campo minado. Então precisamos ter cuidado. Você tem que ficar de olho no que teu filho e no que a tua filha estão assistindo na internet, estão vendo na internet. Ah, mas eu não posso invadir a privacidade deles. Pode sim, porque vocês são pais. Nós somos pais. Nós temos esse direito. Nós temos esse direito. E pelo bem deles, abençoado, é pelo bem dos nossos filhos. Está aqui, ó. Quer ver, por exemplo, Provérbios capítulo 3, verso 12. Diz aqui, ó. Provérbios capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Está vendo? Então, cuidado com essa história de, eu sou um pai liberal, eu deixo meu filho à vontade. Isso é perigoso, porque ele está em fase de formação. Isso é perigoso. Ele ainda não sabe realmente o que é bom, o que é certo. Ele está em fase de crescimento, mas não é crescimento físico não, abençoado. É crescimento mental. Nós estamos falando de maturidade mental, maturidade espiritual. Ele está em fase de desenvolvimento de caráter. Aí você vai ficar deixando teu filho solto, a tua filha solta por aí. Nós, como bons pais, precisamos ajudar os nossos filhos nesse processo. Temos que ter paciência. E vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Lá na frente,
você vai ver a recompensa. É como está escrito aqui, nós acabamos de ler aí no verso 9, quando o filho ele segue a nossa instrução, e você faz ele compreender o quê? Que a instrução, a sabedoria, os bons conselhos vão servir para ele como diadema, como colares pendurados no pescoço. Ou seja, vão gratificá-los, vão recompensá-los. Porque não é só você dar conselhos para o teu filho, sentar com ele e dar conselho. Você tem que esclarecer para eles o quão recompensador é eles seguirem os teus conselhos. E principalmente o seu bom exemplo. Que não adianta, lembra? É como foi falado na primeira parte. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Como muitos profissionais da saúde aí fazem. Né? Como muitos governantes fazem. E professores também. Vem com essa história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Errado isso, isso é hipocrisia. E isso vale também para o pregador, para o pastor, para o ministro do Evangelho. Um ministro do Evangelho, um presbítero, pastor, seja lá qual for o cargo que ele exerça na igreja. Se ele não vive a palavra, ele não serve para pregar a palavra. Volta a ser membro, vai se converter. Tem que se converter. Uma pessoa que não vive a palavra de Deus, que não vive o que prega, ela tem que se converter, ela tem que buscar primeiro se converter. Porque não se converteu ainda. Não se converteu. Não nasceu de novo. Não foi regenerado. Então uma pessoa que não foi regenerada, não nasceu de novo, não se converteu, ela não serve para estar atrás do púlpito. Ela não serve para pregar a palavra. A pessoa tem que mudar. Tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Senão, como nós vamos ajudar quem não está servindo a Deus? Se nós mesmos não estamos fazendo isso. Vocês compreendem? Então, abençoado, esse mundo está cheio de laços e armadilhas, a internet, e não faltam aí pessoas para levar você para o buraco. Elas já estão dentro desse buraco, só que elas não querem permanecer nesse buraco, nessa cova sozinhas. Elas querem levar um monte de gente juntamente com elas. Então precisamos vigiar. E ensinar nossos filhos também a vigiarem, a nossa família. O pastor ele tem que ensinar a igreja a vigiar. Não ande em más companhias. O que está escrito? Eu gosto muito desse salmo. O Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Bem-aventurado significa uma pessoa muito feliz. Que não anda no conselho dos pecadores, dos ímpios, daqueles que não querem saber de Deus. Então você quer ser muito feliz? Não ande em más companhias. Não se detém no caminho dos pecadores, porque se você fizer isso, você vai se corromper, você vai fazer o que eles estão fazendo. Então eu vou repetir. Às vezes é mais fácil a pessoa te tirar da igreja do que você trazer ela para a igreja. É muito fácil um ímpio tornar uma pessoa, uma ovelha descrente, do que uma ovelha que fica se envolvendo aí com ímpios, com o intuito de trazer para a igreja, converter esses ímpios. Você não vai converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. O nosso trabalho é evangelizar, é convidar as pessoas, é pregar a palavra para elas, mas não se envolver com essas pessoas.
O que nós estamos aprendendo aqui? Felizes aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta. Ou seja, você não frequenta os mesmos lugares que essas pessoas frequentam. O que você vai fazer lá? O que você vai fazer nesses lugares tenebrosos, esses lugares escuros? Verso 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Se envolva com as coisas de Deus, e você vai viver a melhor vida. Espiritualmente falando. Porque a gente tem que ter muito cuidado quando fala da melhor vida, porque infelizmente não são poucos que associam essa melhor vida a coisas materiais, né? Então eu vou obedecer a Deus, eu vou ser um crente fiel, porque eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro, eu quero dirigir o melhor carro, eu quero morar na melhor casa. Se essas coisas para você significam a melhor vida, então você é a mais infeliz de todas as pessoas. Não, a melhor vida, eu me refiro a espiritualmente. É você sentir a tua vida transformada, regenerada. Viver a melhor vida é você não ter nenhum prazer nas coisas desse mundo. Isso é que é viver a melhor vida. É você não querer mais saber desse mundo. É você só querer saber de Deus. É isso, abençoados. Então devemos ter todo o cuidado. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. E eu termino com essa passagem aqui, ó. Não vos enganeis, as más conversações ou as más companhias, o que elas fazem? Corrompem os bons costumes. Agora eu vou repetir, para isso não sair da sua cabeça. Cuidado, as más companhias ou as más conversações nem sempre são pessoas físicas, mas sim as virtuais, aquelas que você segue na internet. Cuidado com quem você está seguindo na internet. Cuidado com esses influenciadores aí de internet. Cuidado. E ensina seus filhos também a terem esse mesmo cuidado. Porque são muitos aqueles que rondam a internet com o intuito de corromper os outros, corromper os bons costumes, perverter a pureza de todo o ambiente familiar. Cuidado. Na internet, que não falta aí, são influenciadores malignos. Quem veio para matar, roubar, destruir? E os agentes deles estão aí na internet. E influenciando errado. Incentivando os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas crianças de forma errada. Corrompendo os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças. Instigando-os a coisas malignas. A fazer, a praticar coisas malignas que Paulo descreve aqui como corrupção dos bons costumes. E não se engane. É como Paulo fala aqui, não vos enganeis. Eles têm milhões de seguidores. E aí só porque eles têm milhões de seguidores,
Você acha que eles são bonzinhos. Ah, se tem um monte de gente seguindo esse camarada aqui, essa pessoa, é porque deve ser bom, né? Não. Não. Cuidado. Porque eles vão influenciar você ou seus filhos e vão corromper todos os bons costumes que Deus quer que sigamos e obedeçamos. Para o nosso bem, não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Pois aquilo, como está escrito em Gálatas 6,7, aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Mas se você semear a vontade de Deus, você vai colher o bem. Você vai colher a paz. Você vai colher a alegria. Você vai colher a felicidade. Para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor?